Rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Acorda Vascão, o primeiro vídeo desta terça-feira, que promete bastante para todos nós, torcedores vascaínos. Expectativa que nesses próximos dias o Lucas Piton venha a ser anunciado, expectativa de que hoje, terça-feira, as negociações venham andar ainda mais com o goleiro Ivan, mas também com vários outros nomes do mercado futebol sul-americano. Eu venho falando para vocês nos últimos vídeos, tenho entrado em contato com muitos empresários que me esclarecem. Lucas, o mercado do futebol brasileiro hoje está muito difícil de contratar. E o Vasco, sabendo disso, vai até a América do Sul buscar reforços e montar o seu elenco baseado, meus amigos, nos gringos. A gente vai falar sobre isso e explicar o porquê hoje tantos nomes do mercado sul-americano são especulados. Qual o trabalho vem sendo realizado pelo Vasco? Desde quando? Fiquem ligados que a gente vai explicar tudo a vocês neste Acorda Vascão. Falaremos, só para adiantar, sobre Franco Fagundes, falaremos sobre Leandro Godoy, falaremos também sobre, no caso, o Juan Ignacio Nardoni, jogador que é volante do Unión Santa Fé da Argentina, que também interessa e tem negociações com o Vasco, mas também, é claro, falar do mercado brasileiro. Jair do Atlético Mineiro, Zanocelo do Santos, Lucas Piton do Corinthians, o que não falta é informação para você, torcedor vascaíno. Porém, antes, rapidinho, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, chego aqui até a frente, o canal do torcedor vascaíno. Então é claro, se você é Vasco, seja muito bem-vindo, e se você é um torcedor vascaíno, esse canal é pra você. Vídeo todos os dias, 3 vezes ao dia. Hoje voltaremos com Fala Gigante a 1h da tarde. Então é claro, se você ainda não é inscrito, aqui embaixo se inscreva para ficar sempre por dentro de tudo que acontece. Principalmente você que está chegando aqui pela primeira vez, me dê esse voto de confiança. Queremos muito chegar aí à marca dos 80 mil inscritos, falta bem pouquinho. Quem sabe ainda hoje a gente não consegue chegar, mas para isso precisamos de você. Ou até mesmo você que está aqui todos os dias e ainda não é inscrito. Você realmente tem o compromisso hoje de sair desse vídeo inscrito no canal. E é claro, deixa o like, gostei, para ajudar na divulgação deste vídeo. Aqui embaixo, ative o sininho de notificação para que você não perca nada se tratando de Vasco. E deixe aí também o seu comentário, a sua opinião. Você, torcedor vascaíno, acha uma boa opção investir no mercado do futebol sul-americano? Deixa aí embaixo, eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. E é claro, muitas negociações hoje estão em andamento, a gente vai falar sobre isso no vídeo. Caso aí do Manuel Capasso, zagueiro do Atlético Tucumã da Argentina. Caso do goleiro Ivan, que tem negociações também bastante avançadas. Caso do Diego Valois, atacante também do futebol argentino, do Talleres, mais colombiano, que a expectativa é que uma proposta venha a ser formalizada nos próximos dias, e muitas outras situações. O próprio Luca Ariano, argentino que veste a camisa do Vélez Sarsfield, que a gente explicou e trouxe a informação para vocês ontem, que ele já se despediu dos seus companheiros de Vélez Sarsfield, e a expectativa é que amanhã ele chegue no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar um contrato com o Vasco. Então, as negociações estão andando. No caso do Luca Ariano, está praticamente fechada, basta apenas assinar. E a situação também muito semelhante ao do Luca é a do Lucas Piton. Falta muito pouco para que Vasco e Corinthians anunciem aí essa transferência. Inclusive ontem, segunda-feira, o staff, o empresário do Lucas Piton, acertou os últimos detalhes contratuais. O jogador ficou até mesmo de fora do treinamento do Corinthians, não participou das atividades. Na última sexta-feira, inclusive, o próprio lateral esquerdo também foi preservado do jogo-treino entre profissionais e atletas do Sub-20, tudo isso já sabendo nessa negociação que estava acontecendo com o Vasco da Gama. Piton ainda vai passar por exames médicos, mas a expectativa é que o acordo venha a ser sacramentado nesta semana. O Vasco pagará, só para lembrar a vocês, 3 milhões de euros, algo em torno de 16,6 milhões de reais, para ter 60% dos direitos econômicos do lateral esquerdo. Ele irá assinar com o Vasco um contrato de 4 anos até 2026. Bom reforço? Deixe a sua opinião aí nos comentários, mas é claro, o Vasco não parará por aí. E até para nós não sairmos aqui do mercado do futebol brasileiro, prosseguirmos, né, no caso aqui no Brasil, e depois a gente parte para a América do Sul, quero falar sobre duas situações de volantes.
Sim, exatamente. Vasco busca uma dupla de fato de respeito para ser os dois volantes dos Gigantes da Colina na próxima temporada. O Vasco perdeu o Yuri Lara, que era o grande titular da posição, trouxe o Patrick de Luca, mas ele não vem com status de titular e vai precisar contratar novos atletas, até porque o outro volante, que também era titular, André Santos, estará sendo vendido ao Chelsea. Então, com isso, dois nomes estão na mira: Jair e Zanocelo. Ontem a gente já trouxe informações no Boa Noite Gigante sobre a situação do Zanocelo. Foi confirmado pelo GE que o Vasco formalizou uma proposta junto ao Santos pela contratação do jogador. O Santos pede 30 milhões de reais, ainda não tivemos a informação de quanto o Vasco colocou na mesa para contratar o atleta, mas a proposta já foi realizada. Lembrando que o Santos comprou o Zanocelo ainda nesse ano de 2022 da Ferroviária pelo valor de 11 milhões de reais. O Santos parcelou esse valor em 15 parcelas e vai ficar pagando pelos próximos meses. Porém, a expectativa é que, é claro, o Vasco venha conseguir a contratação do Zanocelo. Há uma dívida de Santos com o Vasco da Gama pelo Nathan Santos, no lateral direito, que o Vasco é cria das categorias de base do Vasco da Gama. O Vasco vendeu esse jogador ao Boa Vista de Portugal, o Boa Vista não pagou, o Santos contratou o Nathan e acabou arcando com essas dívidas, e agora a dívida, em vez de ser do Boa Vista com o Vasco, é do Santos com o Vasco da Gama, uma dívida que gira aí em torno de 5 milhões de reais, e quem sabe, né, o Vasco não consegue negociar em cima dessa dívida para contratar o Zanocelo. A proposta já foi formalizada e agora é esperar uma resposta do clube paulista. E outro nome que também interessa para essa posição é o Jair. Segundo informações que tivemos ontem através do portal O Gol, o Vasco abriu conversas pela contratação do volante que pertence ao Atlético Mineiro. O clube gostaria muito de negociar o atleta em definitivo, o próprio Vasco quer o volante em definitivo e o Atlético Mineiro também quer vender o jogador. E por causa desse motivo, o Paulo Brax, diretor executivo do Vasco, na última sexta-feira, fez contato com a alta cúpula, os dirigentes do Atlético Mineiro, para iniciar conversas pela contratação do volante. O Galo ainda não colocou esse jogador à venda, mas o próprio novo técnico do Atlético, Eduardo Cudê, não conta, segundo informações, com o Jair para esta próxima temporada, e exatamente por esse motivo o Atlético Mineiro estaria disposto sim a ouvir propostas pela venda do jogador, que tem contrato com o Clube Mineiro até 31 de dezembro de 2026. Inclusive, além do Vasco, outros clubes também aqui do Brasil têm interesse na contratação do atleta, caso de Grêmio, Internacional e São Paulo. Porém, até o momento, mesmo diante das consultas realizadas por esses quatro times, o único que de fato, formalizou uma proposta foi o Vasco da Gama. Agora é esperar, é aguardar o que será feito, mas as conversas já estão sendo desenroladas. Uma proposta ainda não foi formalizada, é claro, só para esclarecer, mas a expectativa é que diante, deste primeiro contato entre Vasco da Gama e Atlético Mineiro, por meio dos dirigentes, uma proposta venha a ser de fato colocada na mesa nesses próximos dias dessa semana. Bons nomes? Zanocelo e Jair? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Agora entrando aí no mercado do futebol sul-americano, porque queremos falar sobre 3 nomes, especialmente nesses vídeos. A gente vem falando sobre muitos nomes em outros vídeos. Caso do Manuel Capasso, zagueiro argentino que tem negociações avançadas. Caso do atacante paraguaio Roberto, no caso, um dos grandes jogadores aí do país, do Paraguai. Caso também do Alex Duarte, caso do Lu Coreano, jogador que vem. O Vasco tá atento ao mercado do futebol sul-americano. Isso é fato, isso é nítido. E fica a grande pergunta: por que o Vasco está atento tanto assim ao mercado do futebol sul-americano? Eu primeiro vou te explicar o porquê e vou te explicar como o Vasco está conseguindo buscar tantos talentos. A primeira resposta: por quê? Eu venho entrando em contato com muitos empresários e em uma conversa que eu tive, foi me revelado que eu falei para vocês lá na introdução do vídeo. Lucas, o mercado do futebol brasileiro está muito difícil. E não à toa, a gente vê que realmente é algo difícil. O Vasco contratou o Léo Pelé por 16 milhões de reais. Isso, gente, é falta de opção. Se realmente o mercado tivesse fomentado, tivesse bons nomes, o Vasco poderia gastar os mesmos 16 milhões em jogador de mais qualidade. O Vasco vai pagar 16 milhões pelo Lucas Piton. Acredito que é uma compra válida, mas será que de repente não acharia outro nome, no caso, pagando esse mesmo valor? São dúvidas que ficam por motivos completamente justificáveis. E aí a gente olha para o mercado do futebol sul-americano. O Vasco vai pagar 20 milhões de reais iniciais pelo camisa 10 do Vélez Sarsfield. Então a gente vê que, de fato, hoje o mercado do futebol sul-americano vale muito mais investir nele do que investir no Brasil. E exatamente por isso, hoje, o trabalho que vem sendo realizado internamente pelo Departamento de Scout e Análise do Vasco, que hoje é comandado pelo Vitor Bastos e tem o auxílio da 777,
vem realmente sendo muito intensificado na América do Sul. Não à toa, em uma entrevista do Paulo Brax lá no meio de outubro, ele revelou, como está aparecendo aí nas imagens para vocês, abre aspas, trouxemos o Red de mercado do Genoa para abrir mercados. Ele já foi ao Uruguai, em nome do Vasco e do Genoa. Ele vai à Argentina. Temos 2 analistas de mercado no Paraguai analisando uma competição sub-20 entre nações. Isso é investimento e nunca vou estar satisfeito com o que tem. Ou seja, nessas poucas palavras do Paulo Brax, em outubro, ele revelou que, no caso, haviam profissionais em países diferentes. Um profissional, no caso, 2 analistas, estavam numa competição no Paraguai, um torneio sub-20 entre nações. E outros profissionais estavam indo ao Uruguai em nome do Vasco da Gama e acompanhando partidas do futebol uruguaio. Inclusive, houve também uma passagem argentina posterior a essa ida ao Uruguai. Ou seja, Vasco da Gama, através de profissionais, foi a um torneio sub-20 entre nações no Paraguai e também foi à Argentina e ao Uruguai acompanhar partidas. O Vasco fez um trabalho muito bom. E aí a gente parte para esse torneio. É claro, a gente vai buscar, a gente vai apurar. E eu tive a informação que esse torneio foi o South American Games Sub-20. 8 seleções participaram desse torneio: Uruguai, Paraguai, Venezuela, Peru, Colômbia, Equador, Argentina e Chile. Através desse torneio, que durou algo em torno aí de um mês, o Vasco conseguiu prestar atenção e observar muitos talentos. Não à toa, nesse torneio, o Alex Duarte, zagueiro que pertence ao Cerro Porteño, esteve presente. O Alex Duarte não foi relacionado para muitas partidas, mas esteve presente numa partida no dia 22 de outubro contra o México. Ele atuou no jogo, despertou atenção muito provavelmente nessa partida e por isso hoje é alvo do Vasco da Gama. O Vasco vai buscar forte o mercado sul-americano por ter analisado esse torneio e ter ido também tanto à Argentina quanto no Uruguai através de analistas em nome do Gigante da Colina. E não à toa, por isso, a gente vai comentar sobre mais 3 nomes do mercado sul-americano que interessam. O primeiro deles, Juan Ignacio Nardoni. A gente falou para vocês dele, no Acorda Vascão de ontem. Ele é um atleta que pertence ao Santa Fé da Argentina e o Vasco, segundo informações que tivemos, a gente vai buscar ainda mais confirmações nessa tarde de hoje, mas tivemos a informação que o Vasco já fez uma primeira oferta que foi recusada pelo União Santa Fé pelo atleta. Porém, o Vasco da Gama hoje já melhorou e a expectativa é que as conversas avancem nessa próxima proposta que será formalizada. A proposta do Vasco é de compra. O Vasco quer comprar o atleta, valores ainda não foram divulgados, mas a União Santa Fé pede 5 milhões de dólares, algo em torno dos 25 milhões de reais por 70%. Recentemente, o clube argentino recusou a proposta de 3 milhões de reais, então 3 milhões de dólares, perdão. Então o Vasco terá que subir esse valor. Racing, da Argentina, Puebla, do México e Santos Laguna, também do México, tem interesse na contratação dessa joia do futebol argentino. E quando eu falo de joia, gente, é joia mesmo. Porque recentemente, um site de scout realizou um relatório que foi emitido nesse mês de dezembro das maiores promessas, os volantes mais promissores do mundo. O Juan Ignacio Nardoni estava na 2ª posição e o Andrei Santos do Vasco estava na 8ª. Então, teoricamente, através de dados, números, estou falando números, dados, através desse relatório, o Ignacio está à frente do Andrei quando se trata de promessa. E o Vasco vai buscar esse atleta. E não para por aí. Leandro Godoy, atacante, que hoje veste a camisa do Ticaritas, vestia. Pertence ao Racing e estava emprestado ao Ticaritas. De acordo com a página Racing Rádio, o Vasco sondou a situação desse atacante. Para quem não sabe, ele é um atleta de lado de campo e é um interesse antigo do Vasco. O Vasco sonda a situação do Leandro Godoy desde maio de 2022. Dirigentes, inclusive, do clube. Lembra que eu falei a vocês? Numa ida à Argentina, acompanharam a partida do Ticaritas, clube que era da 2ª divisão do campeonato argentino. O Racing tinha aí no contrato uma opção de venda, caso o Ticaritas quisesse a compra do atleta, no caso 3,8 milhões de reais por 80% do passe, mas o Ticaritas não tinha grana e não fez essa opção de compra. Última temporada do Leandro Godoy, importante trazer a vocês, foram 29 partidas, gente, e 11 gols marcados. Números muito bons para um atleta de 21 anos, 1,82 m e 69 kg. E se você acha que parou por aí, não parou, porque o Vasco
foi também ao Uruguai, como a gente trouxe para vocês. E nessa ida ao Uruguai, quem cantou foi o Franco Fagundes, um jogador do Nacional do Uruguai, camisa 10 do Nacional, que hoje tem 22 anos, 1,87 m e é atacante. Joga tanto como centroavante, quanto também como um segundo atacante ou nas beiradas de campo. Última temporada, o camisa 10 fez 41 jogos e marcou 12 gols. Informações que temos é que há sondagens da Espanha e há ofertas, propostas formalizadas por clubes da MLS, da Liga Estadunidense. E segundo informações, o Vasco vê o atleta como uma grande oportunidade e o próprio atleta vê o Vasco da Gama também como uma grande oportunidade de carreira. Por isso, negou ofertas da MLS. E ontem, segundo o jornalista Mariano Duran, um setorista do Uruguai, o Vasco vai formalizar uma proposta por esse atleta nos próximos dias. O Nacional pede 8 milhões de dólares, mas a expectativa é que o Vasco não coloque essa grana na mesa. Coloque um valor inferior, até para realmente negociar, quem sabe, um valor mais barato pela compra desse grande atleta. Ele encerrou a temporada, volto a repetir, gente, sendo camisa 10 de um time que tinha Luiz Soares. Um grande jogador que é alvo do Vasco e as coisas tendem a andar. O Vasco está de olho no mercado sul-americano, a gente explicou por quê. O mercado que está mais fomentado e um mercado com grandes oportunidades, diferente do que é hoje o Brasil. Tá empolgado para 2023? Deixa a sua opinião aí nos comentários, um vídeo cheio de informações, um vídeo muito importante. E é claro, contamos aí com o seu apoio, com o seu like, com o seu gostei, com o seu joinha, para ajudar na divulgação deste vídeo. Grande abraço a todos, gente. Se inscreva, ajude o canal do Gigante a chegar aí à marca dos 80 mil inscritos. E como eu sempre falo aqui, fiquem com Deus e saudações vascaínas.